Recording is on. Ok, já sei, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Nós vamos apresentar o eixo produção textual da disciplina de metodologia do ensino da língua portuguesa da professora Coritânia Carneiro. Os componentes da nossa equipe são a Francisca dos Santos Moreira, o Francisco de Assis Lopes do Nascimento, que não pôde aparecer, eu, Gabriel Rodrigues Martins e Maria Lúcia dos Santos. Para começar este trabalho, vamos para a introdução. Após mais de 2 décadas de publicação dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, em que o texto oral ou escrito é estabelecido como unidade de ensino, que mudanças, semelhanças e diferenças o referencial curricular mais recente no Brasil. A BNCC mantém em relação aos PCNs no que diz respeito ao ensino de práticas de produção textual na educação básica. Certo. Era uma pergunta, certo. Esta questão central norteia este estudo, uma vez que buscamos compreender e analisar os avanços, sem negar as dificuldades que ainda persistem no ensino da produção de textos nas aulas de língua portuguesa. Diante disso, procedemos ao estudo comparativo entre os 2 documentos oficiais, tomando-os como corpos de análise para a descrição do tratamento dado a práticas de produção textual, que compreende as dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão sobre a língua portuguesa. E aqui temos a pergunta para introduzir essa análise. Que mudanças, semelhanças e diferenças o referencial curricular mais recente do Brasil, a BNCC mantém em relação aos PCNs no que diz respeito ao ensino de práticas de produção textual na educação básica. E agora vamos para o tópico bases teóricas. Quem vai ler esse tópico? Pode ser eu. Bases teóricas. De acordo com a BNCC, de acordo com Mendonça, as práticas de linguagem e uso que se apresentam em gêneros e textos orais e escritos devem ser o ponto de partida para o ensino da língua e da linguagem. Mendonça conceitua que o fluxo natural de aprendizagem é da competência discursiva para a competência textual, até a competência gramatical, também chamada por alguns de competência linguística. Assim, é possível formar leitores e produtores de textos proficientes, autônomos e críticos, por meio da perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico, voltado para a produção do sentido, trazido com a publicação dos PCNs, sendo dada continuidade a essa perspectiva com a Base Nacional Comum Curricular. Então, de acordo aqui com Mendonça, ele fala, que a prática de linguagem ela tem que se apresentar em gêneros e textos orais e escritos, porque antigamente o professor ele se baseava em letras, depois de letras, frases, depois de frases, textos. De acordo com a BNCC, agora não, você tem que partir do texto, você tem que pegar o texto e do texto você trabalhar, além de todo o texto, frases, palavras, letras, mas usando o texto para isso. E os PCNs,
Eu comparo ele como a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que o Velho Testamento não abole o novo nem o novo velho. Então, os PCNs, a BNCC, não abole, não, quer dizer, não deixa de considerar os PCNs durante a confecção dela, né? Durante a estruturação dela, foi considerado o que já havia sido citado nos PCNs. Então, os PCNs, muita gente acha que ele não vale, mas ele continua sendo um documento que não foi abolido por causa da BNCC. Um aspecto importante a considerar no ensino da produção textual é a questão do gênero textual discursivo, que são amplamente enfocados tanto nos PCNs como na BNCC. Aí aqui Lopes Rossi afirma que nem todos os gêneros se prestam bem à produção escrita na escola, porque suas situações de produção e circulação social dificilmente seriam reproduzidas em sala de aula. Eu acredito que a partir do momento que você está em sala de aula, você tem que considerar o público-alvo da sua turma. Então, por exemplo, se eu tenho uma turma de terceiro ano, quarto ano, quinto ano, eu não vou passar um texto totalmente complexo que eu passaria para um aluno do nono ano. Então, o professor ele tem que considerar a turma, a faixa etária, para que daí ele venha a passar um texto, né? E tem que considerar principalmente, de acordo com o Rossi aqui, os discursivos, né? Os textos discursivos. Francisca? Oi. Concepções enunciativas e discursivas de língua e linguagem nos documentos curriculares oficiais. Na estreia do que foi proposto nos parâmetros curriculares nacionais, o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos. É considerado a partir do seu pertencimento a um gênero discursivo, né, que circula em diferentes esferas, campos sociais de atividade, comunicação e uso de linguagem. Como o próprio documento afirma, a proposta da BNCC assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativa e discursiva no ensino da língua portuguesa, de modo que sejam relacionados os textos aos contextos de produção e desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem, atividade de leitura, escuta e produção de texto em diferentes meios e diferentes linguagens. Consequentemente, esse mais recente documento curricular considera as práticas contemporâneas de linguagem, visando a participação dos estudantes nas esferas da vida pública, do trabalho e pessoal. Vai, Gabriel. Próximo. Segue adiante. Tá aqui. Bom, tópico 2.1. As práticas de linguagens, o eixo de produção de textos, as dimensões e reflexões sobre a língua portuguesa. Como princípios organizadores dos objetos de ensino, os conteúdos de língua portuguesa, os PCNs do terceiro e quarto ciclos apresentam dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita,
e a reflexão sobre a língua e a linguagem. E, em decorrência de tais eixos organizadores, os conteúdos propostos são organizados em prática de escuta e leitura de textos e prática de produção de textos orais e escritos, ambas inseridas no eixo uso. E 2, prática de análise linguística, inserida no eixo reflexão. Em relação à prática de produção de textos tanto orais quanto escritos, para que o estudante possa produzir um texto, o professor precisa mostrar diversas características que o texto requer para ganhar o sentido desejado. Só um momentinho. Tópico Requer para ganhar 2.2. o sentido desejado. Tais como as atividades que oferecem possibilidades de tratar de aspectos coesivos da língua, de aspectos do plano da expressão e do caráter altamente convencionalizado dos gêneros, permitindo que o aluno se concentre no que tem a dizer quando estiver produzindo seu texto. Próximo tópico, vou passar agora. Tópico 2.2. O ensino da língua portuguesa, práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidade linguística. No que tange às práticas de produção textual propostas pela BNCC para os anos finais do ensino fundamental, o docente indica que nessa fase escolar o aluno deve participar de forma mais ativa e se comunicar com um olhar mais crítico, tendo em vista que ao ingressar no ensino médio, o estudante deverá ter um olhar científico para os textos. Dessa forma, por se tratar de um período de transição e de preparação para ingresso do estudante no ensino médio, as práticas relacionadas à leitura e produção de textos devem ser direcionadas para gêneros diversos, tendo em vista que o objetivo é aumentar a capacidade argumentativo-comunicativa dos alunos, sem desprezar o conhecimento adquirido em etapas anteriores de escolarização. Isso aqui é um texto de acordo com a BNCC, que ele vem reafirmar, que durante o ensino fundamental, o aluno ele deve estar por dentro, sendo conhecedor de todos as produções textuais, que ele deve estar, assim, o professor deve orientá-lo a observar, a ler todos os textos, mas é uma maneira diferente da que ele vai olhar o texto quando ele está no ensino médio, porque ele vai ler o texto de uma forma mais simples, produção, interpretação, não muito aprofundado, mas que quando o aluno chega no ensino médio, ele já tem que ter um olhar mais científico, mais amplo sobre determinado texto. É algo assim mais complexo. Principalmente os textos do ensino médio, que a gente sabe que são mais complexos do que os textos do ensino fundamental, digamos mais científico. Ok. Antes de prosseguirmos, deixa eu verificar, certo. Três ponto 3, Francisca. Oi. Tópico 3.3. A produção de textos na BNCC nos anos finais do ensino fundamental. Na exposição do texto da BNCC, as orientações são dadas ano por ano. Ou seja, além das linhas gerais, o documento ele detalha o que é
e de que forma os conteúdos da produção textual podem ser ensinados. Nesse encaminhamento, são apresentadas as habilidades que precisam ser alcançadas pelo aluno em cada ano, e quando se trata de produção textual, as exposições práticas de produção de textos e as habilidades que devem ser tratadas são iguais para cada 2 anos de ensino fundamental. Ou seja, no decorrer do sexto e sétimo ano, as habilidades devem ser trabalhadas e também reforçadas. E aqui temos as questões para as outras equipes responderem sobre o nosso eixo. Primeira pergunta: como está apresentada a produção de texto nos anos finais do ensino fundamental? Pergunta 2: como a BNCC trata as novas mídias no uso das práticas de linguagem? Pergunta 3: de acordo com Mendonça, qual o enfoque sobre os gêneros textuais? Pergunta 4: qual o aspecto importante tratado tanto na BNCC quanto nos PCN sobre práticas de linguagem? E pergunta 5: de acordo com o texto, o que ficou entendido sobre as práticas de linguagem? Essas são as cinco questões, e esse foi o nosso trabalho, e obrigado pela atenção. Aqui, encerrar a gravação.